Ele não interrogou, ele não examinou, mas logo também comeu. No momento que eles comeram, aí é que veio agora a reação daquilo que o Senhor tinha dito: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. No momento que Adão provou daquele fruto, imediatamente a unção de Deus que estava na vida deles, aquela unção, ela foi se derretendo como um gelo. Quando aquela unção de Deus se derrete na sua vida, no corpo daquele casal, eles notaram algo diferente. Foi a primeira vez que ele viu a mulher despida. Foi a primeira vez que a mulher viu o homem despido. O que aconteceu naquele momento? É que terminou uma fase chamada inocência. Eles saíram da fase chamada inocência e passaram agora para uma fase chamada consciência. Agora estavam conscientes. Estava tão consciente naquele momento. Desaparece a inocência de uma criança, como a ovelhinha daquela. Desaparece aquela inocência e brota naquele mesmo instante uma consciência de uma mente esclarecida. A Bíblia diz que toda viração do dia é quando o sol começa a declinar. Era o momento em que Deus visitava aquele casal. Adão e Eva, sabendo que se aproximava o momento em que Deus deveria visitá-los naquela manhã, eles não puderam estar naquele lugar, em que Deus sempre estava com eles. Se esconderam-se. Mas Deus perguntou assim: Adão, onde estás? Será que Deus não estava vendo onde estava Adão? Porventura existe alguma coisa que se possa fugir da presença eterna de Deus? Nada poderá esconder o homem, esconder o ser humano da presença de Deus. Salmo 139, diz o salmista assim: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer às profundezas do abismo, lá tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas me encobrem de ti, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Aí vem a pergunta: para onde mirei do teu espírito? Olha só. Nunca pense que você está só. Nunca pense que você estará ausente daquele seu Criador. Mas Deus queria arrancar uma confissão do coração daquele homem: Adão, onde estás? Senhor, eu me escondi.
te escondestes? Que houve contigo para você se esconder de mim? Disse: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu daquele fruto proibido. Ela trouxe para mim e eu comi. E olha a minha situação aqui. Olha a situação dela aqui como está. Despidos, nus. E alguém, se pudesse me perguntar, diria assim: irmão Moacir, qual era o tipo de vestimenta de Adão? Qual era o tipo de vestimento da Eva? Eu respondo para vocês: a vestimenta de Adão, a vestimenta de Eva, era a própria glória de Deus. A vestimenta deles era a glória de Deus. A vestimenta deles era a vestimenta dos anjos, a glória de Deus. A vestimenta deles era a mesma dos arcanjos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vestimenta de Adão era a mesma aquela que estava entre os milhares de anjos na glória eterna de Deus. Era Deus que os vestia. Mas agora estavam nos desprovidos da comunhão de Deus. Desprovidos da comunhão de Deus. Irmão queridos, não tem nada nesta vida que se possa trazer paz na alma de alguém que tenha a ausência de Deus no seu coração. Já por várias vezes já me perguntaram: irmão Moacir, qual foi o sinal que Deus colocou em Caim? Deus colocou um sinal em Caim. Deus mudou a pele dele. Deus tornou ele negro? Não. Qual foi o sinal que Deus colocou em Caim para que onde ele pudesse chegar, alguém pudesse identificar ele? Eu digo para vocês: o próprio momento que Deus sentenciou ele, e Deus perguntou para ele: aonde está o teu irmão Abel? Ele disse: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E disse: o sangue dele clama até os céus. Maldita será a terra por tua causa, que abriu a sua boca para receber o primeiro cadáver. A partir de agora tu serás um perâmbulo, serás um vagabundo. E a Bíblia diz que Deus colocou um sinal nele. Este sinal chama-se o momento em que Deus tirou a paz de espírito dele. Tirou a paz de dentro dele. Ele passou naquele momento a ter um peso
peso de consciência tremendo. A consciência dele acusando noite e dia: mataste teu irmão, mataste teu irmão, mataste teu irmão. Ele não tinha mais paz na alma, não tinha mais paz dentro de si. Ele não soube mais, durante o tempo todo que ele viveu, ele não teve mais alegria na sua alma. Quero dizer para vocês que foi pela primeira vez na terra que um homem teve depressão. Foi Caim. Viveu uma vida deprimida, uma vida sem paz, uma vida sem sossego, uma vida que ele pôde depois raciocinar, ele pôde se examinar e dizer: perdi a minha salvação para sempre. Queridos, nada pior nesta vida é uma pessoa que pode ver, olhar e pode examinar e dizer: eu não tenho solução para os problemas, a cada vez mais me arruína a situação, não tenho mais como viver. Aí chega o ápice daquela depressão que ele passa a imaginar, dizendo: a minha solução é o suicídio. É o que tem muito acontecido. Estamos vivendo uma época tremenda de depressão. É a doença do século hoje, chama-se a depressão. Quando se torna tão forte que não tem ninguém para auxiliar, que não tem ninguém para acudir, que não tem ninguém para atalhar o caminho daquele pobre miserável, ele vai ao suicídio. Ele se torna um criminoso dele mesmo, metendo uma bala na cabeça, botando uma corda no pescoço, se jogando na frente de um veículo em movimento. A intenção dele é dar cabo à vida. Amados, digo a todos quantos estão aqui: o Salmo 151 é um dos salmos chamado a confissão. Louvado seja Deus. É um salmo de confissão. Davi era rei. Davi era um monarca, um homem que foi segundo o coração de Deus. Deus encheu ele do Espírito ainda muito jovem, com seus 13 ou 14 anos de idade. E sempre viveu na presença de Deus. Depois que assumiu o império, assumiu o reino, depois que ele assumiu o comando da nação, se tornou o chefe da nação de Israel, ele cometeu 4 crimes. Lá do alto do palácio dele, ele olha lá para o quintal do vizinho e viu uma mulher despreparada, uma mulher que não tem miolo na cabeça, tomando banho de espida lá no quintal. Mulher que faz isso, homem que faz isso, ele não funciona bem da cabeça, não. Lá de cima ele olhou, cobiçou a mulher tinha uma beleza indizível. Manda lá o seu imediato lá,
diz: olha, vai naquela casa assim, assim, me traga essa mulher aqui. Foi lá, buscou a mulher, trouxe. E como hoje sempre a gente vê, chamado abuso de autoridade. Poxa vida, como a gente vê hoje abuso de autoridade. No Rio de Janeiro tinha um juiz lá tomando banho na praia, andando na praia, sem máscara. A polícia lá chegou com ele, sem saber que era juiz, e abordou ele e disse que ele estava errado. E ele, o camarada, disse: você sabe quem eu sou? Disse: não, não sei. Não sei se ele respondeu certo, né? Eu sei quem é o senhor. O senhor é um cidadão errado. A ordem é para usar máscara. A ordem é para não andar na praia. O senhor está andando, mas ele puxa agora a credencial de juiz e diz: olha aqui quem eu sou. Davi foi a mesma coisa, mandou buscar a mulher, coabitou com ela, mandou de volta para a casa dela, e a consequência não foi fácil, não ficou só naquilo. Poucos dias a mulher já vem com ele e diz: olha, ela engravidou. Ela tinha saído da menstruação dela, estava no tempo fértil, e foi quando se deu o caso. Engravidou. Faz uma carta para o general Joabe. Joabe, manda Urias aqui comigo. Sim, senhor. A carta chegou lá, o general do exército estava acampado lá para guerrear numa cidade. Tirou o oficial, Urias, e disse: olha, vá, o rei está mandando chamar você. Cometeu o primeiro crime. O segundo, Urias chegou, prestou continência: majestade, estou aqui à sua disposição. Disse: rapaz, eu mandei te chamar, cara. Tu está na guerra todo esse tempo, tu está na luta. Faz o seguinte, rapaz, vai para tua casa, vai descansar na tua casa. Rei, muito obrigado, o senhor é muito bom. Davi desceu as escadarias do palácio e foi ficar com os criados lá embaixo. Não foi para a casa dele. Avisaram: rei, o senhor mandou Urias ir para a casa dele? Ele não foi. Está criado lá embaixo, está deitado lá embaixo, lá no chão, botou lá um encerado, está deitado lá. Manda chamar ele. Rapaz, eu não mandei para a tua casa, estou vendo uma guerra, olha aí, fica uns dias aí com tua mulher. Ele disse: jamais eu farei isso, minha majestade. Sabendo que a arca do Senhor está em perigo, sabendo que o general Joabe está na frente da batalha, sabendo que os soldados estão defragados numa luta, num front de batalha, eu vou para minha casa alegrar com minha mulher. Não é justo fazer isso. Mas não foi nada disso. Foi Deus que não deixou. Foi Deus que não deixou, porque ele imaginou: ela está grávida, ele vai dormir com ela, aí o negócio, a culpa não cai em canto nenhum, e olha aqui, eu fico folgado, sem culpa nenhuma, e o moleque vai nascer por lá, né? E o pobre do coitado do Urias, pensando que o filho seria dele, mas Deus não deixou ele ir. Como já tu não queres mesmo, folgado, a gente dá uns dias de férias, né? Mas tu não queres, volta para a batalha. Entrega essa carta aqui para Joabe. Lacrou a carta. Quando chegou lá, Joabe, pega Urias, põe na frente mais perigosa que tem na batalha para que ele morra. Disse: senhor, um lugar de muitos flecheiros, lugar de muito perigo, Urias foi para aquele lugar. Não deu outra. Os flecheiros alcançaram o homem de Deus, mataram Urias.
Terceiro crime, né? Crime de adultério. Eu considero isso aí o crime de falsidade ideológica. E agora, mandante de um crime, o mandante do assassinato. 3. Cometeu 3 crimes. Quando chega a notícia, olha, Urias está morto, já foi sepultado lá no campo de batalha. Aí ele disse: agora vai buscar uma mulher para mim, agora é minha vez, agora é viúva. É viúva, eu vou aproveitar o resto que tiver. Mas Deus viu tudo, todos os acontecimentos o viu. Mandou o profeta Natan, vai lá com o rei, conta uma história que conta essa história assim, que um homem rico que tinha muita fazenda, muito gado, chegou um amigo dele, e esse amigo, ele imaginou matar ali uma ovelha para ele jantar, mas não pegou do rebanho dele, foi pegar do vizinho, uma única que o vizinho tinha, diz assim, uma única que o vizinho tinha, pegou, trouxe e matou e deu para o amigo que estava visitando. Nesse momento, o rei vai se encolerizar. Natan, o rei vai ficar encolerizado, vai ficar aborrecido, com muita raiva, e vai dizer assim: esse homem que fez isso deverá morrer. E pela ovelha que ele comeu, ele vai ter que fazer uma reposição muito grande. Aí o Natan foi lá, contou a história direitinho, foi dito e certo. O rei ficou vermelho, ficou valente, disse: Natan, este homem que praticou isso, que matou a ovelha do pobre, ele deve morrer. Aí Natan disse: majestade, este homem é o Senhor. O quê? Esse homem é o Senhor. O Senhor está entregando a sua sentença. O Senhor disse que ele deveria morrer. É o Senhor. O Senhor fez o que fez com Urias, praticou tudo que foi mal com Urias, e por último mandou matar ele para ficar com a mulher dele. Então esse homem é o Senhor. Então o Senhor deu a sua própria sentença. O Senhor é digno de morte. Coisa difícil, né? Meu Jesus amado. Davi despachou o profeta de Deus, fechou o palácio, tirou a coroa da cabeça, tirou o manto real, botou tudo lá no trono, dobrou os joelhos e foi chorar. Mas chorou muito. Chorou, arrependido. Parece que algo tinha se esclarecido tudo naquele momento, e depois da visita do profeta, que ele foi ver a dimensão da maldade que ele tinha cometido. Mas o Senhor não quer matar ninguém. Jesus uma vez disse: eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Tu já fosse um perdido na vida, não foi tu que achaste Jesus, não, foi ele que te achou. 15:16 de João diz assim: não foi vocês que me escolheram a mim, mas foi eu que vos escolhi e nomeei, para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça.
chorou amargamente, chorou arrependido por tudo quanto ele tinha feito. O Senhor mandou o profeta de volta. Olha, diz para Davi que o pecado dele eu perdoei. Adão, estás despido? Sim, estou despido da tua graça. Davi, no Salmo 51, ele disse: Senhor, tu queres tirar o meu reino, tu tira. Tu queres tirar a minha coroa, tu tira. Tu queres acabar com o meu reinado, tu acaba. Mas eu quero te fazer um único pedido. Só quero te fazer um pedido só. Senhor, o pedido que eu quero te fazer é esse: que não retires o teu espírito do meu coração. Olha só, veja só, tu tira tudo quanto eu tenho, mas uma coisa eu te peço: não tire teu Espírito Santo da minha vida. Por quê? O homem sem o Espírito de Deus, ele não vale nada. O homem sem o Espírito de Deus na vida, ele é um esterco. Tá bom, Adão, eu vou te dar mais uma chance. Diz aqui a palavra do Senhor que o Senhor matou uma ovelha, tirou o couro dela. Apareceu Apocalipse 13, 8, parte B. Apocalipse 13, 8, parte. Vou ler toda. A parte B. Diz assim: adoraram todos os que habitam sobre a face da terra, esse cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo foi aquele que o Senhor matou. Tirou a pele dele, tirou o couro dele. E diz aqui a palavra do Senhor que fez roupa, fez os aventais para Adão, fez os aventais para Eva. O Senhor cobriu eles, não cobriu como era antes da sua glória, não. Agora foi uma cobertura muito mais inferior, mas cobriu. Aquela ação de Deus, matar o cordeiro, tirar a pele, fazer vestimentas para Eva e Adão, significa que Deus perdoou. Deus não quer matar ninguém. O Senhor não quer matar ninguém. Eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Mas alguém pergunta assim, mas a gente observa que Deus não é tão misericordioso. Mas Ele quer ouvir uma coisa da sua boca. Ele quer ouvir uma coisa da minha boca. Ele quer ouvir a minha voz. Olha, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a voz. Ele quer ouvir a voz. E essa voz está aqui, o que Ele quer ver, você pode observar aqui, né? Em Provérbios, capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, Ele quer ouvir a sua confissão. A Bíblia está dizendo: aquele que encobre as suas transgressões não vai prosperar nunca na vida. Não poderá prosperar, mas no próprio instante
pessoa se dispõe a dobrar o seu joelho, a descer os degraus da humilhação, ele encontra no último degrau Jesus de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Adão confessou, Davi confessou, e tiveram o seu pecado perdoado. Louvado seja Deus. O segundo sacrifício nós encontramos Gênesis capítulo 22, verso 2. Vejamos lá. Gênesis capítulo 22, verso 2. Vejamos aqui. Gênesis 22. Pois, eu vou ler desde 1. Aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse: Abraão, ele disse: mesmo aqui, disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou os seus jumentos, tomou consigo 2 dos seus moços, seus criados, Isaque, seu filho, fendeu a lenha, rachou toda a lenha para o holocausto, e levantaram-se e foi ao lugar que Deus dissera. Depois de tanta luta, Sara com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade. Sara era estéril, não gerava. Abraão não, Abraão era correto, era completo. Teve um filho por encomenda da própria esposa, que foi Ismael, mas não era o filho da promessa. Filho da promessa veio quando Sara tinha 90 anos, que engravidou, e Abraão tinha 100 anos. Quando Isaque estava com os seus mais ou menos 12 anos de idade, Abraão tinha um amor por aquele rapaz de tão terrível, inigualável. E agora o Senhor diz para ele: Abraão, Senhor, toma o teu filho Isaque, vai ao Moriá, e eu vou te mostrar um monte, tu vai subir lá no monte, lá tu ajeita lá um altar, e tu vai sacrificar o teu filho. Tu vai sacrificar o teu filho. Tu vai me oferecer o teu filho em holocausto. Olha, a situação é difícil. Abraão em particular, sem Sara saber, sem Isaque saber, acredito que Abraão chegou e disse: Senhor, eu amo tanto meu filho, mas eu te amo também. Diante, irmão, de um exposto desse, que Deus agora exige o filho da promessa em que fosse sacrificado, mas ele não hesitou.
Preparou o jumento, pegou 2 servos, pegou a lenha, cortou a lenha, botou no jumento, na costa do jumento, no caçoar, e viajou da cidade de Berseba até o Moriá. 80 quilômetros viajaram. Viajou. Chegou no monte que Deus tinha dito. Abraão desafiou. Quem sabe o que é desafiar aqui? Levante a mão. Pouca gente. Parece que os netos de cearenses já não sabem mais nada, né? Desafiou é desamontar, né, do animal. Desamontou. Foi lá, desamontou também o garoto. E disse para os 2 empregados: vocês vão ficar aqui embaixo, enquanto eu vou subir com o rapaz lá para cima. Vou adorar a Deus lá em cima e depois a gente volta. E os empregados ficaram lá no pé do monte, tomando conta do jumento. Irmão, você sabe que até hoje tem crente dessa situação, que ele não sobe, ele é só mesmo para ficar lá no pé do monte tomando conta do jumento. Ele não dá glória a Deus de jeito nenhum. Ele sai de casa dizendo: hoje pode vir a mensagem que vier, eu não vou abrir minha boca para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque ele é daquele servo de Abraão que ficou tomando conta de jumento, né? Tomando conta de jumento não dá glória a Deus. Mas aqueles que dão glória a Deus, Abraão subiu. Se você não quer tomar conta de jumento lá embaixo, continua glorificando o nome do Mestre. Abraão subiu, escalou a montanha lá em cima, ajeitou as pedras. Isaac disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão falou para ele em hebraico, que era a língua dele: Jeová Jiré. No nosso português significa Deus proverá. Pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, e agora quero saber aonde está o cordeiro para o holocausto. Tem que ter um animal, todo sacrifício tem que ter um animal. Abraão naquele momento pensou: meu filho, Jeová Jiré, Deus proverá. Deus, naquele momento, assistindo do alto da sua glória, Abraão ajeitou aquele altar de uma forma toda especial, espalhou a lenha. E agora ele imaginou: Senhor, é o meu único filho, só tenho esse. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu amo meu filho, mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu amo mais o Senhor do que meu filho. Eu amo mais o Senhor. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus do universo. O Senhor é o Criador desse grande universo. O Senhor é tudo. É como aquela balança que é o símbolo da justiça. Balança com duas conchas. Abraão imaginava
extraordinariamente colocou Isaac na concha daquela balança, e na outra colocou o amor que ele tinha em Deus. E disse: o que for mais pesado, este eu vou cumprir a palavra. Simbolicamente, depois de colocar os dois na balança, Isaac subiu, e aqui tinha o amor de Deus, desceu. Era mais pesada, era mais pesada. Amarrou ele com as mãozinhas para frente e debruçou ele em cima da lenha, para que Isaac não visse o momento que seria desferido o golpe mortal. Coloca ele, estava ali Isaac em cima da lenha. Deus agora olha e contempla aquele homem que ele chamou de meu amigo Abraão, fazendo aquele ato. Abraão pega o cutelo aqui e levanta, vai levantando, vai levantando, vai levantando, e quando ele terminou de levantar para desferir o golpe, o anjo do Senhor apareceu. Abraão, não faça nada com o menino, porque agora eu sei que tu me amas. A palavra de Deus nos diz que naquele momento Abraão olha para trás de si, tinha um carneiro amarrado pelo chifre lá naquelas montanhas, tão longe de tudo. Como foi para aquele carneiro aparecer ali? Tira Isaac, desamarra Isaac, pega aquele carneiro, sacrifica aquele carneiro e coloca em cima. Aquele carneiro já estava sendo simbolizado Jesus Cristo, o nosso eterno Redentor. Ele não queria que tu morresse, ele não queria que você morresse, ele queria que nós estivéssemos vivos para nesta noite levantarmos a nossa voz e glorificar aquele que vive e reina para sempre. Igreja amada, este foi o segundo sacrifício. Agora nós vamos ouvir o tema da mensagem. O último sacrifício. Deus agora não utiliza mais o cordeiro do Éden, não utiliza mais o carneiro do Moriá como substituto, mas apresenta seu próprio filho. Louvado seja Deus! Apresenta o seu próprio filho. Para este filho não tinha substituto, não tinha ninguém para substituir, teria que ser ele mesmo. Teria que ser ele que deveria morrer por mim, morrer por vocês, morrer por todos nós. Era ele, não seria outro, não. Queridos, amados, Jesus foi conduzido foi preso na noite da primeira Santa Ceia, depois de ter celebrado a primeira Santa Ceia. Foi preso, levado para o concílio,
perante os sacerdotes e anciãos, chamavam Sinédrio. Eram os homens que julgavam as causas religiosas naquela época em Israel. Examinaram Jesus Cristo, interrogaram e por fim acharam que ele deveria ser morto. Condenado em primeira instância, em segunda instância conduziram ele perante Herodes, aquele que tinha matado João Batista. Quando Herodes viu Jesus amarrado, sangrando, interrogou, fez várias interrogações. Jesus não deu uma palavra para ele. Nós queremos ele crucificado. Nós queremos ele crucificado. Mas que mal fez ele? Ele disse que ele é rei. Nós não temos outro rei a não ser César. Pôncio Pilatos, no momento que acareava Jesus, a mulher dele veio lá de dentro e disse: Pilatos, não te mete na causa deste homem, que esta noite eu tive um sonho com ele e muito sofri neste sonho por causa dele. Não te mete na vida desse justo. Mas Pilatos era covarde. Depois de examinar, para não perder o lugar, segundo os historiadores, tinha uma pedra muito grande, e aquela pedra, ela tinha o formato de um crânio humano. Era chamado lugar da caveira. Era o lugar onde os romanos crucificavam todos quanto eram julgados culpados, eram levados para ali. Amados, ao chegar lá, no lugar da caveira, deitaram Jesus na cruz e pregaram. Sua mão direita, sua mão esquerda foram pregadas no braço da cruz, seus pés ajuntaram e cravaram também com um prego os pés de Jesus. Colocaram Jesus no meio de dois salteadores. Queridos, amados, naquele momento em que Jesus estava entre o céu e a terra, ladeado por dois malfeitores, o da sua esquerda dizia: tu não és o Cristo, porque tu não salva a ti e nós que estamos aqui. O outro que estava à sua direita, malmente deu para virar o rosto assim e pôde dizer para ele: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos feitos fizeram, mas este nenhum mal fez. E naquele momento, irmãos amados, aquele ladrão malmente pôde virar o seu rosto para Jesus e lhe disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para este teve resposta. Para esse Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a terra tremeu. Todo o Calvário, toda aquela montanha começou a saculejar, começou a ter aquele grande terremoto. E alguém pergunta: mas por que aquele grande terremoto? Irmãos amados, a terra estava se alegrando, porque naquele momento um pecador tinha sido salvo. Jesus salvou na cruz. Louvado seja o grandioso nome do Senhor nosso Deus.
1 Coríntios 6,9. 1 Coríntios 6,9. Verifique aí a palavra. 6,9 está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A sentença é essa. Mas Paulo agora, ele para um pouco, recebe agora a ordem divina para proclamar a humanidade, quando ele diz: e alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo seu Espírito. Houve, tem criminoso, tem bêbado, tem prostituta, tem efeminado, tem sodomita, tem toda sorte de pecado mundano. Mas aí é a tal coisa, disse Paulo, é o que alguns têm sido. Alguns têm sido tudo isso. Alguns têm sido tudo isso aqui, que estão sentados nesse ministério, que estão sentados nesta igreja, que têm ocupado esta tribuna, têm sido bêbado, têm sido ladrão, têm sido avarento, têm sido adúltero, têm sido toda sorte maligna. Mas o Calvário estava ali em Jesus, de braços estendidos, o seu sangue vertendo, verte o sangue, derrama o sangue, nos lavando de todo o pecado. Queridos, olhando para a situação, como muitas vezes o mundo está entregue no maligno, Jesus pega aquele homem adúltero, aquele homem maligno, aquele criminoso, aquele bandido, ele pega e diz: igreja, o grandioso nome do Senhor, levanta agora, levanta a igreja, levanta agora. Somente quem já foi um pecador inveterado, levante a sua mão. Só quem foi um pecador inveterado, levante a sua mão agora. E levante a mão e comece a orar e dizer: Pai, graças eu te dou. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque tu me lavaste no teu sangue, lá do Calvário, no último sacrifício. Tu lá tu me remiste, transformaste a minha vida numa nova vida. Comece a orar agora. Aonde está o círculo de oração? Aonde estão os homens de Deus agora? Aonde estão agora os remidos? Aleluia, 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 aleluia. Meu mestre querido, toma pelas mãos da tua santa igreja, toma-nos pelas tuas mãos, amado, segura nas nossas mãos para não cair no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilha. Deus em Cristo nos abençoe. Olhe, pode sentar agora um pouquinho. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo muitos bancos vazios, né? Sempre quem nos ajuda a trazer o rebanho aqui para dentro é o